E aí pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu estou muito empolgada para falar sobre um assunto que muitos de vocês têm me pedido lá no meu Instagram. As melhores cidades para se morar ao redor de Braga. Para quem não sabe, Braga é uma cidade que fica no extremo norte de Portugal, bem pertinho lá do Porto. Atualmente, Braga ela é conhecida como a cidade dos brasileiros, pelo simples fato de ter muitos brasileiros morando por lá. Mas como muitos brasileiros já sabem dessa informação e não querem se arriscar morando em Braga, hoje eu vou dar algumas opções de cidades ao redor de Braga, o que pode ser sim uma ótima opção para quem quer viver com tranquilidade e com um custo de vida razoavelmente barato. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Corre agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações todas as vezes que eu for subir um vídeo novo. Você será o primeiro a receber o conteúdo fresquinho. Bom, já falei demais, bora lá pro vídeo. Bom, e mais uma coisa. Antes de falar o nome das cidades, eu quero dizer que os valores que eu vou falar aqui para vocês é mais ou menos uma média que pode sim variar. E é claro, eu não poderia começar esse vídeo sem falar em primeiro lugar dessa cidade, que é Guimarães. Segundo os portugueses, foi lá que nasceu Portugal. Foi na cidade de Guimarães que tudo começou, que deu início a Portugal. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa cidade, que é uma cidade desenvolvida, que tem tudo que uma pessoa que vá morar lá precisa. A cidade é conhecida por seu charme histórico. Mas como que é o custo de vida por lá? Bem, em média, o aluguel de um apartamento de um quarto fica em torno de 500 a 700 euros por mês. Refeições em restaurantes locais são bastante acessíveis, custando cerca de 7 a 12 euros por refeições. Agora vamos falar sobre como é que é o transporte público lá. Os custos de transporte também são razoáveis, com um passe mensal de transporte público custando aproximadamente 30 euros. Quando eu digo passe, gente, é aquele cartão de transporte que você tira mensalmente. Aqui em Portugal, não sei se você sabe, uma característica que eu vou falar para vocês, que quando eu cheguei aqui eu também não sabia. No Brasil é muito comum quando você é contratado por alguma empresa que a empresa dê o vale transporte, como a gente chama no Brasil. Aqui não, aqui tem que sair do teu bolso, ou seja, a empresa paga um salário para você e desse salário você precisa tirar o do transporte mensal, né? Então o transporte é do seu bolso. Isso aí é uma característica em quase 99,9% das empresas aqui em Portugal. Elas não dão o transporte para você, você tem que tirar do seu próprio bolso. Como eu falei no início do vídeo, os valores que eu estou citando aqui, principalmente dos aluguéis, que eu acho que esse é o mais importante, que as pessoas que querem vir morar aqui em Portugal procuram, eu tirei do site Idealista, que é um dos principais sites de compra e aluguel de casas. Então eu tirei de lá, desse site Idealista, os valores dos aluguéis. Lembrando que eu estou citando o valor de um T1. E também com relação à localização, porque eu estou falando de Guimarães, mas o Idealista faz um mapeamento em toda Guimarães. A cidade de Guimarães não é uma cidade muito grande, mas existe interior do interior também aqui em Portugal. Então você, de repente, pode encontrar uma casa, um T1, né, que é de um quarto, por 400 euros lá no interior do interior de Guimarães, ok? Vamos então para a segunda cidade. Bom, agora vamos para a próxima cidade. Essa cidade me surpreendeu por várias coisas, porque nem eu que moro aqui em Portugal sabia desses dados. Vamos lá, vamos falar sobre Barcelos. Já ouviu falar sobre essa cidade? É aquela cidade que tem um galo, Galo de Barcelos. Logo assim na entrada da cidade você vai ver aquele galo que... Quando eu morava no Brasil, eu já sabia daquele galinho. Na minha casa já tinha um galinho que eu não sei de onde apareceu aquele galo, mas minha mãe tinha aquele galinho que muitas das vezes era um galinho que trocava de cor com relação à temperatura. Lembra-se dele? Então,
é a cidade do Galo. Mas vamos para o que mais interessa a vocês, que são os dados, né? Vou falar agora. A cidade de Barcelos oferece um estilo de vida mais tranquilo. O aluguel de um apartamento de um quarto varia em torno de 450 a 700 euros por mês. A comida é muito saborosa e também muito econômica, com refeições em restaurantes locais custando em média de 6 a 10 euros. O transporte público é eficiente e custa cerca de 30 euros por mês. Então, só para vocês se situarem melhor, Barcelos é um município de Braga. Braga é o estado e Barcelos é o município. Braga tem 14 concelhos, ou seja, 14 municípios. E 61 freguesias, ou seja, 61 bairros. A primeira coisa que me chamou a atenção em Barcelos, que nem eu sabia, nem eu morando aqui eu sabia. Barcelos tem cerca de 120 mil habitantes e a maioria desses habitantes é composto por mulheres. Gente, onde é que estão os homens desse lugar? Homens, o que aconteceu com vocês? E a próxima cidade é Viana do Castelo. Ela está localizada no norte de Portugal, fica a cerca de 45 minutos do aeroporto do Porto. Por estar entre o mar e as montanhas, conta com uma vista exuberante. De carro, Viana do Castelo fica a 45 minutos, mais ou menos, 40 a 45 minutos de Braga. Viana do Castelo é uma ótima cidade para quem gosta de dar alguns passeios, sabe onde? Lá na Espanha, porque ela fica na divisa com a Espanha. A distância entre Braga e Viana de Castelo é de 37 quilômetros e se você for de carro, como eu falei, é de 40 a 45 minutos. Bom, então vamos agora o que de fato interessa, né? Vamos falar sobre trabalho. Em Viana do Castelo existe sim muitas opções de trabalho. Lá tem muitas fábricas onde é uma opção para brasileiro que está chegando naquele momento. Os aluguéis variam entre 550 a 1.200 euros para um apartamento de um quarto. A boa notícia é que a comida é maravilhosa e relativamente acessível, com refeições custando cerca, em média, mais ou menos de 7 a 15 euros. Para o transporte público, você pode esperar gastar em torno de 35 euros por mês em um passe. E é claro que nós não podemos esquecer de Vila Nova de Famalicão. Como é uma cidade assim mais desenvolvida, o custo de vida é um pouco maior. O custo de vida pode ser um pouco mais alto. Os aluguéis para apartamentos de um quarto varia entre 450 a 1.300 euros por mês. A comida é muito deliciosa, mas um pouco mais cara do que aquelas outras cidades que eu já citei, com refeições em restaurantes locais custando em média de 10 a 18 euros. O transporte público custa aproximadamente 35 euros por mês. Vila Nova de Famalicão é uma cidade, como eu falei, mais desenvolvida. E também é uma cidade que tem muitas fábricas, então é uma opção para quem está chegando agora em Portugal, trabalhar em fábrica. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, aqui em Portugal, realmente nós temos que nos reinventar quando nós chegamos aqui. Se a gente vem aqui para Portugal sem um contrato já em mãos, né, com, por exemplo, um visto de trabalho, não é um visto de procura de trabalho, é um visto de trabalho, onde você já vem desde o Brasil já com um contrato, vamos dizer assim, previamente assinado com alguma empresa aqui. Quando você lá no Brasil entra em contato com a empresa aqui e a empresa então decide te contratar. Então, para você que já vem com o contrato do Brasil, ok, fica mais tranquilo. Agora, como a maioria dos brasileiros e a maioria dos imigrantes não vem com esse contrato, nós temos que realmente nos reinventar quando chegar aqui. Se você tem uma profissão de médico, arquiteto, engenheiro, eu já vi, né, e presenciei, e eu mesmo tenho uma profissão no Brasil, e quando eu vim aqui para Portugal, como vocês podem ver nos meus vídeos, eu tive que me reinventar. Trabalhei em lares de idosos, trabalhei na faxina, trabalhei em hotéis. Então, assim,
a gente tem que se reinventar para então começar a nossa vida aqui em Portugal. Então é isso, pessoal. Essas foram as informações de custo de vida em algumas cidades ao redor de Braga, que fica aqui em Portugal. E lembre-se, esses valores que eu falei aqui são médias e podem sim variar. E agora, se você já mora numa dessas cidades e tem alguma dica para compartilhar, deixa aqui embaixo, olha, nos comentários. E se você não mora aqui em Portugal e pretende morar aqui em Portugal, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e não se esqueça, deixa um like para ajudar o canal a ir cada vez mais longe. Tchau, tchau!